Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa, pois é o vosso podcast Política. Chegamos ao princípio do fim, e já vão perceber esta declaração, o princípio do fim desta grande maratona, destas eleições presidenciais norte-americanas. E que maratona foi esta em que nós, estivemos terça-feira colados, eu pessoalmente falo por mim, estive até às 5 da manhã colado aos ecrãs da televisão e do computador também, e também obviamente aqui do telefone, porque quem seguiu no Instagram pôde seguir os directs, as lives que o podcast foi fazendo, também com a presença e a companhia e a análise também do professor Tiago Lopes da Universidade Portucalense, no Porto. Portanto, um grande abraço ao professor Tiago, que é um fiel seguidor deste podcast, e também a todos aqueles que são estudantes da Universidade Portucalense no Porto. Portanto, para a gente do Norte, um grande abraço aqui de partir do Seixal, margem sul, na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, a notícia é sem dúvida que Biden ganhou as eleições. E Biden ganhou as eleições. Portanto, neste momento, aquilo que já está contabilizado, temos uma vitória para Biden de 290 contra 214 para Trump. Portanto, falta só aqui fechar alguns estados, mas isto já está resolvido. Portanto, não há volta a dar, porque a Pensilvânia foi fechada para Biden. E, portanto, game over. Não havia outra hipótese de assim o ser. Todavia, esta será uma eleição que ficará marcada para a história, não apenas pela personalidade de Donald Trump, e vejam já agora, pessoal, no Facebook, no Instagram e no Twitter, o vídeo que eu coloquei, obviamente que ele é uma paródia, mas é um vídeo em que temos o Mike Pence a querer puxar o Trump para fora da sala, e ele diz que não quer ir, e portanto agarra-se e deita-se no chão, portanto, criança mimada. Outra notícia é que este podcast perdeu, ao final de 4 anos, a sua invencibilidade. Ou seja, foram muitas as eleições que surgiram nestes 4 anos, portanto o podcast fará em janeiro 4 anos de episódio, de episódios, exatamente, 4 anos de existência, e portanto, entre elas estivemos a abrir, obviamente, com as eleições americanas, que tinham sido no final de 2016, tivemos europeias, tivemos legislativas, no caso português, tivemos as eleições presidenciais francesas, eleições legislativas francesas, tivemos as italianas, tivemos as espanholas, tivemos as alemãs, e portanto, todas elas o podcast Conversa acertou nas previsões, acertou naquilo que iria acontecer, portanto, tudo aquilo que o podcast dizia que ia acontecer, acertei até ao momento. Tivemos a primeira derrota, foi justamente com Trump. Portanto, isto não quer dizer que eu seja partidário de Donald Trump. Portanto, sempre disse que não era simpatizante de Donald Trump, mas que achava que ele poderia ganhar estas eleições. Portanto, tal não aconteceu. Isso a mim, honestamente, não me aquece nem arrefece, porque, enfim, no que toca a esta questão, portanto, não vou ficar a chorar no chão como o Trump por ter perdido estas eleições do ponto de vista da aposta, não é? Portanto, não era o meu candidato e, portanto, as coisas são assim. O que é curioso de ver-vos é, muitas vezes, os portugueses viram mais com outras eleições do que as suas próprias. Portanto, era bom também, nas próximas eleições, sobretudo agora vamos ter as presenciais, que os portugueses também, de uma forma geral, canalizassem as suas energias, esta convicção que tiveram para as eleições americanas, também para as eleições presidenciais portuguesas, que também vão ser bastante animadas, bastante interessantes. Ora bem, antes de irmos àquilo que vai ser os próximos passos de agora, vamos a factos. Tivemos uma noite eleitoral onde quem esteve a acompanhar a live do podcast Conversa parecia que Donald Trump tinha estas eleições no bolso, praticamente, porque tivemos muitos estados que começaram azuis e depois ficaram vermelhos, como foi o caso do Wisconsin, o Ohio, Michigan, por exemplo, a própria Pensilvânia também assim o ficou. A Flórida foi jogando, o Texas chegou a estar azul durante bastante tempo, quem se lembrar, e portanto as coisas são assim. O que é que nós temos enquanto dados reais e dados que nos permitam fazer uma análise? Os votos urbanos foram praticamente todos eles, diria quase 90%, todos eles para Biden. Portanto, Biden ganha nos centros metropolitanos, nos centros urbanos, tal como eu também já tinha feito aqui a análise no podcast Conversa. Portanto, essa parte acertei. Agora, tivemos uma parte mais rural, daí terem chegado mais lentamente os votos para o Trump e depois terem feito esta viragem.
aqueles que eram os votos mais ruralizados, as zonas mais rurais, os subúrbios das cidades em que iam para o Trump. Tivemos, por isso, outra questão, que é os votos do dia são sempre os primeiros a ser contados. Ou seja, Trump fez uma grande aposta para que as pessoas, os seus eleitores, fossem votar no dia das eleições, negligenciando assim aquilo que era os votos por correspondência, não é? Que são o turn-on, o virar, não é? O swing desta eleição. São os votos por correspondência. 2020 é um ano atípico, estas eleições também foram atípicas e, portanto, contribuiu para esses fechos. Porque, analisando aquilo que era para trás, duvido que houvesse algum analista político que, antes da existência do coronavírus, achasse que Trump perderia estas eleições. Se não fosse o coronavírus, tenho quase 100% de certeza que Donald Trump ganharia estas eleições. O que é que se processa aqui? É que Michigan, Wisconsin e Pensilvânia têm a mesma forma de votar, ou contagem dos votos. Primeiro, os votos locais e depois os mail-in ballots. E, portanto, os votos por correspondência foram os últimos e, portanto, daí ter permitido esta remontada, como se costuma muitas vezes dizer até na gíria do futebol, esta remontada de Biden nestes estados, que chegaram a ser durante muito tempo democratas. O Donald Trump foi lá roubá-los e aqui a surpresa está, por exemplo, no Arizona, por exemplo. Está também no Nevada, que muitas vezes já foram também republicanos e que desta vez ficaram azuis, portanto ficaram democratas. Tivemos inclusive Rhode Island e o Maine a chegar a pintar de vermelho, portanto tivemos aqui casos muito, muito estranhos de comportamentos nestas mesmas eleições. Depois, o que é importante mais aqui de falarmos? Antes de passarmos para esta componente toda da fraude ou não fraude, que enfim vai ser vamos ter debate e vamos, tal como disse o David Cristóvão, também um grande fiel seguidor deste podcast, e dizendo durante as lives, vamos todos para o tribunal. E vamos, não há dúvida que nós vamos. E já lá vamos aos tribunais. Mas, portanto, tivemos esta parte. Uma coisa que eu não concordo nestas eleições é, devido aos fusos horários, permite-se que nos locais tenha separado de votar e noutros locais ainda se esteja a votar. Ou seja, até que ponto, fica aqui a questão no ar, até que ponto os votos também não serão influenciados nos outros lugares também dos Estados Unidos da América. Portanto, aqueles que ainda têm a janela aberta para votar, que podem votar à última hora e, portanto, contrabalançar ou não, ou revigorar aquilo que está a ser a tendência do momento. Tivemos uma eleição que demorou a semana toda a ser contabilizada, portanto estamos aqui domingo, 6h30, e aquilo que nós temos é, portanto, uma vitória para Biden, uma vitória democrata. Tivemos logo na saída da noite muitos movimentos e alguns protestos violentos organizados pelo movimento Black Lives Matter. Eu percebo completamente que este movimento precisa se afirmar, precisa fazer submissões. Todavia, não é bonito que se parta automaticamente para a violência. Portanto, tivemos uns casos que foram pacíficos, tivemos outros casos que foram mais agressivos. Porque isto é engraçado de vermos como os discursos mudaram. Ou seja, no início da noite, na nossa madrugada de terça-feira, eram os democratas que diziam que os votos não estavam a ser bem contados. Eram os votos que não estavam... a democracia não estava a funcionar na terça-feira à noite, nossa madrugada de quarta-feira. E agora, afinal, a democracia já funciona. E agora são os republicanos que dizem que a democracia afinal não funciona e os votos foram todos eles roubados. Ficamos afinal em quê? A questão é que esta coisa do democrático e não democrático é democrático a partir do momento que as eleições são livres, em que temos as pessoas a votar e tudo mais. Agora, vamos então àquilo que é mais complicado. Eu recebi muitos vídeos, recebi muitas fotos de boletins serem queimados, vídeos de pessoas em que votavam 2 vezes, etc, etc. A questão é, esses vídeos, tal como fui dizendo também nas lives do Instagram, esses vídeos provam tudo e provam rigorosamente nada. Isto é, se eu quiser realmente agarrar-me aquilo e dizer assim, sim, isto está aqui, estão boletins de voto e portanto está aqui um tipo a incendiá-los e a mostrar o dedo do meio aos votos, que eram todos eles para o Trump, ok. A questão é, quantos de nós conseguimos fazer boletins de votos em casa? Honestamente.
e fazer maquinar tudo isso. Já tinha alertado isto também quando fiz a análise ao primeiro debate das eleições, o debate presencial entre Trump e Biden, em que eu dizia que não me surpreenderia que de parte a parte das campanhas viessem fake news, viessem vídeos falsos, viessem montagens e tudo mais. Depois tivemos também, no caso do Arizona, militantes do Trump que entraram nas secções de voto para que separassem as contagens. Tivemos também vídeos partilhados daqueles que eram os voluntários que estavam ali também a contar. Aqui começa um grande problema e eu acho que aí nós, portugueses, temos uma grande vantagem. E vi montes de comentários no Twitter, por exemplo, dizer bem, nós em Portugal já tínhamos contado isto e recontado e tudo mais. A questão é, nós no caso português, nas nossas eleições, nas mesas de votos está um representante de todos os partidos. E essa pessoa é paga. Né? Portanto, consoante as eleições, podem ganhar entre 25 euros, 50 euros e 75 euros. Depende da importância das eleições que estão a ser realizadas. Mas estes são os valores. 25, 50, 75 euros. Ali não. Ali temos voluntários. Muitos desses voluntários ficaram a madrugada dentro e depois, no dia seguinte, iam para os seus trabalhos regulares. Ou seja, aquelas pessoas não representam, quem está ali a contar os votos, não representa nenhum partido em particular. Ora, coisa que, no nosso caso, quando são as eleições, quando são a contagem de votos nas nossas urnas, nas nossas eleições, e o que nós temos um presidente da mesa, que numa será do PS, noutra será do PSD, outra será o Partido Comunista, enfim, é uma coisa que é decidida entre os partidos, portanto, um acordo de cavalheiros. Temos aquele que será o secretário e depois temos aqueles que são os escrutinadores. E todos contam. E, portanto, eu já participei nisso, portanto, sei como é que isso tudo se processa. Contamos e depois damos a nossa pilha a outro. E, portanto, contabiliza-se sempre aquilo tudo. Separamos aquilo por partidos, PAN, PS, PSD, CDS, pronto. E depois daí, as coisas são sempre recalibradas. E depois, contabilizadas, são examinadas e depois é que se assenta os números para depois serem enviados eletronicamente os dados. Este é o ponto. E é fixado na porta para que toda a gente veja os resultados daquela mesa eleitoral. E, portanto, é isto que deve ser. Ou seja, devia de haver maior escrutínio, porque esta questão de dizerem mas podem ver pelas câmaras. As câmaras permitem nada. Porque, por exemplo, um dos vídeos que eu recebi era de um negro, e depois isto aqui começa outra vez o racismo a vir ao de cima, em dois cenários. Neste cenário deste vídeo, em que dizem, pois é, o negro já está a querer que o Trump vá com os porcos e, portanto, está aqui a rasurar o boletim de voto. A questão é que é suposto aqueles que estão ali a recolher o voto possam redigir algumas coisas naqueles boletins de voto, caso existam dúvidas e ele diga, tive dúvidas nisto, ou não percebi isto, ou está a falta isto. Portanto, é natural que tenha-se que escrever alguma coisa, não é? Agora, se é ou se não é, se ele fez aquilo bem, se fez aquilo mal, já não vos sei dizer, porque eu não estava lá, não fui eu que fiz, e tu que estás desse lado também não sabes se assim o é, porque o ângulo é aquele, não é um ângulo por cima, não é um ângulo do lado, não é um ângulo de frente, e portanto, caput, não serve rigorosamente nada, e portanto, andamos a matar com essas desculpas. Mais, segundo caso, racismo. Quando nós temos o Rudy Giuliani, que, enfim, pessoa asquerosa na campanha do Trump, chama ao palco um negro também. Isto é político. Isto é uma escolha política. Ele não vai escolher um tipo ou uma rapariga branca, loira. Não faz sentido do ponto de vista da comunicação. Portanto, vai escolher ali em Filadélfia, vai escolher um negro para, enfim, tentar mostrar que aquilo é uma coisa que realmente aconteceu e, portanto, que é quase como equipararmos as coisas, não é? Negro contra negro, por assim dizer, em que estamos ali para mostrar que é um membro da comunidade que poderia eventualmente ser contra o Trump e a comunidade negra está com o Trump. Portanto, isto é uma escolha política, é uma mensagem política. E em que ele diz que viu e tudo mais, não sei o que mais. E que experienciou aquilo e que viu que realmente os votos estavam sendo aldrabados e que viu pessoas a votarem duas vezes, etc. Nos outros casos, porque depois isto há uma questão que vocês sabem aqui no vosso podcast, é que eu gosto de investigar as coisas. Gosto de vos dar a informação o mais filtrada possível. Se eventualmente acontece algum erro, se vos dou algum número errado, se tal aconteceu, uma mão chega para contar as vezes em 215 episódios que isso aconteceu. Portanto, gosto sempre de ver as coisas e fui investigar. E a questão é que nas declarações
de muitos republicanos que foram presentes a juiz, porque, lá está, levantaram estas questões, disseram que afinal já não tinham bem a certeza do que é que tinham visto ou deixado de ver. Ficamos em quê? A questão é, também não vai ser, ao Trump não lhe interessa que isto seja decidido no tribunal local, né? No tribunal estadual. O que lhe interessa a ele é ir para o Supremo Tribunal. E, portanto, no Supremo Tribunal, porquê? Porque no Supremo Tribunal o Trump tem o domínio daquilo. Ou seja, tem uma proporção de 6-3. E lá está, Donald Trump nomeou durante o seu mandato 3 juízes do Supremo Tribunal. Foi o presidente que mais juízes nomeou, né? Por força das circunstâncias. É uma questão de sorte, ou seja, não é uma questão que ele provoca, os juízes vão morrendo, etc. E, portanto, é necessário substituí-los, não é? E, portanto, assim foi. E fez escolhas suas próximas. Agora, isto vai-lhe servir de alguma coisa para as eleições, para refutar estas eleições, para impugnar estas eleições. Estas eleições ainda vai dar muita água pela barba. E, portanto, vamos aqui ao calendário e dir-vos-ei o que é que vai acontecer. Até o seguinte. No dia 14 de setembro, o dia 14 de dezembro, os grandes eleitores reúnem-se na capital do seu estado para enviar os certificados de voto. Portanto, lá está, voltamos àquela história. Isto não é o povo americano que vota diretamente. Votam naquilo que são os grandes eleitores e é a base de the winner takes it all. Portanto, os eleitores, quando um estado ganha, são todos os eleitores para aquele candidato. Estes certificados são então enviados para o Presidente do Senado, que neste caso é sempre o Vice-Presidente. Portanto, com Biden, o Vice-Presidente do Senado, neste caso será a Vice-Presidente do Senado, será Kamala Harris, que vai ser muito importante, já vos vou explicar porquê, porque ainda temos que ir ao Senado e à Câmara dos Representantes, em que Mike Pence, portanto, neste momento, vai entregar os dados ao arquivista dos Estados Unidos e para 4 representantes do Estado em causa. Portanto, vai ser assim. No dia 6 de janeiro, o Congresso reúne-se, portanto, para contar os votos do Colégio Eleitoral e para certificar o resultado. Os Estados são chamados por ordem alfabética e anunciam os seus votos. Depois disso, o Presidente do Senado anuncia o resultado e pergunta se há objeções. Poderá haver por parte dos republicanos? Sim. E, portanto, se não houver, os certificados são enviados para os arquivos nacionais, onde podem ser consultados por qualquer pessoa durante um ano. Portanto, para ver se existe ou não existe nenhuma irregularidade. Portanto, para dizermos que então Joe Biden formalmente é Presidente dos Estados Unidos da América, vamos ter que esperar até ao dia 6 de janeiro. Só aí é que poderá acontecer. Depois aí vamos ter que fazer boa fé nisto e, portanto, vai ter que haver até dia 6 de janeiro um dos candidatos, portanto, neste caso será Donald Trump, tem que anunciar que de facto perdeu as eleições. Isso vai acontecer? Não vai acontecer, até porque Donald Trump já vai com esta narrativa toda de parar-se as contagens, de que temos votos de mortos a votarem. Tivemos no caso do Michigan, se eu estou enganado, um erro do software em que 6.000 votos apareceram a mais para o Biden. Esses 6.000 votos foram reconvertidos, mas o mesmo software que foi usado nos outros não foi revertido nos outros estados. Portanto, vamos ter muita coisa para explorar. E, portanto, são coisas que eu não me vou meter neste momento nisso, porque lá está, é preciso mais dados, é preciso realmente certificar isso, é preciso que as provas cheguem em concreto. Porque neste momento aquilo que temos são comunicados, são press releases que valem 0. Porquê? Porque ainda não tivemos advogados. E, portanto, eu só acredito quando nós tivermos advogados ali na frente a dizerem as coisas tais como são. Neste momento temos tido diretores de campanha, temos tido o pessoal que está ali a representar também o seu próprio partido. Portanto, nada disso nos importa por agora. Vamos então ao Senado. O Senado é importante porque é Câmara Alta e foi o Senado que livrou o próprio Donald Trump de ter sido destituído durante o processo de impeachment, em que neste momento, portanto, temos 31 dos 35 mandatos em disputa. 31 dos mandatos já estão atribuídos no total de 35, assim é que é. E, portanto, neste momento o Partido Republicano tem 48 senadores e o Partido Democrata tem 46, sendo que a maioria é os 51. Isto vai acontecer duas coisas.
Ou os republicanos conseguem mesmo o 51, é aquilo que está previsto, ou vai haver um 50-50. Havendo um 50-50, vai entrar em campo Kamala Harris. Kamala Harris, que vai ser a presidente do Senado, e que vai-nos então trazer aquilo que é o voto de qualidade. E, portanto, ela votará aquilo que for necessário. Atenção, porque no Senado é possível pagar, é possível converter alguns democratas, dependendo de muitas coisas. Portanto, é política em que combina-se, por exemplo, pede-se a um Estado qualquer, vamos por aqui o Arizona, que está a ganho para os democratas, em que os republicanos precisam que os senadores do Arizona possibilitem uma lei e depois, em troca, os republicanos também possibilitam outra lei ao pessoal do Arizona. Portanto, estão todos comprados, é tudo o establishment, portanto, não tenham pena destes meninos, porque não são santos, de forma nenhuma. Como eu costumo dizer aqui no podcast, não há santos na política. Ora, no que toca à Câmara dos Representantes, portanto, que é o Parlamento, a Câmara Baixa, que é onde são apresentados os projetos de lei. Portanto, temos 409 dos 435 mandatos já entregues. Portanto, neste momento ainda não há ninguém com maioria, sendo que o Partido Democrata, à partida, ganhará a Câmara dos Representantes. Tem neste momento 214, quando a maioria é 218, e os republicanos têm 195. Isto, então, dito às 6h30, 6h45 de sábado. Portanto, é isto que importa. Obviamente que, se calhar, vocês, quando ouvirem isto, as eleições já aconteceram de outra forma, portanto, alguns dados poderão já estar desatualizados. It is what it is, eu não tenho culpa, não posso estar aqui em permanente atualização, porque senão também nunca publico, nunca conseguirei publicar o episódio, não é? Portanto, é por aí. Desafios. O Joe Biden vai encontrar uma América esfarrapada, uma América que está dividida, uma América que vai estar nas ruas durante muito tempo. Por um lado, Black Lives Matter, do outro lado, os Proud Boys e etc. Portanto, o pessoal da extrema-direita, o pessoal da extrema-esquerda vão estar uns a competir com os outros e vão estar em autênticas batalhas campais. Vamos ver o que é que isto tudo vai acontecer. Há muita coisa em jogo e, portanto, temos de ter muito, muito cuidado com aquilo que está em jogo, com aquilo que pode vir a acontecer nestas eleições. As eleições vão ser umas eleições atípicas. Temos estado a partilhar bastante aquilo que têm sido as passagens de testemunho das eleições e, para mim, não haverá ninguém melhor ou passagem de testemunho ou até mesmo aquilo que é o pessoal que perde pelas eleições, que é o caso do John McCain, que morreu ano passado e, portanto, que disse que estaria todo o dispor de Obama e, portanto, que pedia que toda a nação se unisse. Donald Trump não vai ter esse tipo de discurso. Também não tivemos esse tipo de discurso, tivemos um discurso positivo com o George W. Bush pai, quando perdeu para Bill Clinton, e portanto as coisas vão muito por aí. Portanto, Donald Trump é o primeiro presidente a não ser reeleito no século XXI e é também o primeiro presidente a não conseguir ser reeleito desde George W. Bush pai. Portanto, esta é a análise do vosso podcast Conversa. Isto é aquilo que eu tenho para vos trazer. Eleições dos Açores, já muitos perguntaram sobre isso, obviamente que vai haver, sobretudo agora que temos esta coligação do PSD, do PPM, do CDS e do Chega. Portanto, eu estive à espera que isto nos trouxesse alguma coisa, porque estar a falar só porque sim também não me interessava muito, se querem que eu vos diga. E portanto, vamos agora para coisas, até porque eu estava muito focado nestas eleições americanas, portanto também vou poder descansar um pouco. Isto porque, enfim, continuo a trabalhar, tenho o horário. Tive também a oportunidade de estar com os meus alunos também, sempre a discutirmos um pouco disto e, portanto, havia sempre a expectativa de, professor, o que é que vai acontecer e quem é que está a ganhar e o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Portanto, eu explicar toda esta questão do mapa e da matemática deste mapa e tudo mais. Portanto, foi uma semana bastante interessante, diferente daquilo que é o resto. Portanto, primeira vez que o podcast Conversa acompanha as eleições americanas. Da outra vez tinha acontecido, mas aquilo que existia era o podcast. Estava nesse processo em montagem, portanto, quando estavam a acontecer as eleições nos Estados Unidos da América, estava eu a comprar o material e tudo mais, e, portanto, a testar e ver como é que havia de ser, porque o podcast foi lançado no dia 7 de janeiro de 2017. Portanto, assim é, e portanto, assim manter-se-á esta parte. Portanto, obrigado por estar desse lado, agradeço-vos imenso toda a companhia, todo o carinho que vocês vão fazendo também através das redes sociais, todas as mensagens que vocês vão enviando e as participações. São vocês que dão a magia, são vocês que dão a possibilidade deste podcast Conversa ser o que é. E obrigado a todos por estarem desse lado. E
Portanto, vemos na próxima conversa, numa outra temática, num outro tom. E, portanto, já sabem, até lá, tenham boas conversas. E já agora, com esta questão toda do Covid, mantenham-se em casa, mantenham-se seguros também, aqueles que o puderem. Se estiverem aqui a trabalhar, força, mas já sabem, ao longo do dia, tenham as precauções necessárias, porque protegerem-se a vocês é também protegerem aqueles que vocês mais gostam. E, portanto, vamos ver se vamos ter Natal. Enfim, António Costa parece que agora está a querer lançar um filme que é António Costa Salva o Natal. Enfim, vamos ver o que é que tudo isto vai acontecer e o que é que nos resta também do estado de emergência que está também para ser decretado e saber quais é que são as medidas lá contidas, e obviamente também farei episódio em relação a isso. Portanto, já sabem, uma vez mais, obrigado por estarem desse lado, um grande abraço, até lá, boas conversas e mantenham-se seguros, mantenham-se saudáveis. Um abraço.